E aí, pessoal, tudo bom? No último vídeo, a gente falou das funções do dinheiro e eu prometi que na nossa próxima aula a gente iria falar agora das características do dinheiro. As duas coisas não se confundem, tá? Uma coisa é a função do dinheiro, outra coisa é a característica dele. Então a gente vai seguir um roteirozinho aqui bem básico. Eu espero que essa aula dure aí no máximo 20 minutos. Se de repente ela ficar muito longa, eu vou tentar cortar e apresentar o resto num outro vídeo. A gente já sabe que uma boa moeda precisa servir como reserva de valor, como unidade de conta, e é óbvio, ele tem que servir também como um meio de pagamento. Agora, várias moedas já foram tentadas ao longo da história, e a história do dinheiro é, na verdade, uma série de tentativas, envolvendo tentativas e erros, né, numa espécie de seleção natural, onde cada bem acabou em algum momento se apresentando, né, no modo de mercado e disputando a sua posição como moeda corrente. A gente já sabe também que houve um período onde o gado serviu como moeda, onde metais preciosos serviram como moeda, o sal, né, dentre outras commodities, né, miçangas, conchas, né, principalmente em alguns lugares da África, conchas foram já bastante usadas. E conforme a gente for observando então as características do dinheiro, a gente vai observando que alguns materiais eles vão conservando uma ou mais dessas características. E a primeira que a gente vai comentar é da durabilidade. E por que que o dinheiro precisa ser durável, né? Por que que eventualmente, se a gente tiver um dia que pensar em reconstruir a civilização, a gente não pode pensar numa forma de dinheiro que seja totalmente efêmera, né? Que ela desapareça do dia para a noite. Porque justamente ela precisa servir como reserva de valor e tem que trazer uma segurança para o médio e longo prazo, né? O dinheiro não serve ou não deveria servir apenas como um meio de pagamento imediato, né? Como um meio imediato de satisfazer uma necessidade de troca, né? Porque as pessoas podem poupar esse dinheiro no presente momento, visando a satisfação de uma outra necessidade mais adiante. Então, aqui dos exemplos já citados, né, a gente fala, por exemplo, do gado, dos minérios, do sal, o próprio papel moeda, cada um deles tem uma durabilidade diferente. O gado é razoavelmente durável, ele pode durar por alguns anos, mas a gente sabe também que, em vista dos outros materiais, ele é um bem perecível, né? Talvez em 10 anos você não consiga manter aquele gado com saúde. Então, antes que isso aconteça, você precisa trocar o seu bem por outro bem mais durável. Isso explica razoavelmente por que que o ouro, né, dentre outros metais, acabou sendo preferido, né, nesse sistema de livre competição, de commodities. Falando em livre competição de commodities, o ouro ele é quimicamente, fisicamente, o material mais interessante e tem características que a gente pode considerar quase divinas. Porque o ouro não é um material perecível. Talvez você pense, poxa, mas ó, minério não é um material perecível. Mas no caso da prata, por exemplo, ela é muito mais sujeita à perca do valor ao longo do tempo, por conta de ferrugem, por conta do desgaste natural. Enquanto que o ouro ele é virtualmente indestrutível. Hoje a gente conhece também que ele tem várias aplicações industriais, mas no passado isso não era tão evidente, principalmente porque o ouro não serviria para construção, não serviria ao menos tão bem para propósitos bélicos, ele servia mais para um embelezamento. Podia ter uma aplicação ali nas construções, em templos, palácios,
mas ele não era um material que proveria uma maior resistência. Para isso, a gente teria, por exemplo, o bronze e o ferro. Passando agora para a nossa segunda característica, a portabilidade. Todos aqueles exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos aí de materiais portáveis, né? Você pode transportar o gado de um lugar para outro, né? Com um navio você pode transportar o gado até de um continente para outro, né? E o mesmo aí com minérios, com ouro, com prata, com conchas, com sal, com miçangas, né? E todas essas outras formas alternativas de pagamento. Mas o que que acontece? Há casos realmente onde o material se mostra mais portável do que outros. O exemplo do ouro nos vem à mente logo de imediato, porque ele é um material que conserva bastante valor, e por conservar bastante valor, ele, por exemplo, um punhado de moeda de ouros pode representar uma quantidade substancial de valor. Ao mesmo tempo, se você fosse utilizar o gado como moeda, para representar a mesma quantidade de valor que um punhado de moeda de ouro, você precisaria transportar muito gado, né? Talvez um rebanho inteiro de gado, para representar uma única sacola repleta ali de moedas ou de pó de ouro. A prata, ela vem como um exemplo também logo em seguida. Ela concentra menos valor do que o ouro, é claro, mas serviu aí para propósitos de pagamentos médios, né? Quando você não precisava, por exemplo, carregar uma quantidade muito grande de especiarias, de tapetes, de itens preciosos no comércio internacional antigo, você poderia muito bem fazer o pagamento dos seus itens com prata, né? Se você fosse numa feira adquirir alguma commodity, milho, trigo, cevada, né, era muito possível que você conseguisse fazer o seu pagamento com prata. Em razão da portabilidade, é que a gente começa a ver algumas invenções, principalmente aí na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, envolvendo aí uma história que muita gente conhece sobre os Templários, que se tornaram praticamente os primeiros banqueiros da Europa, né? E como que eles vão atuar em sentido de prover essa portabilidade, né? Essa característica financeira. Enquanto banqueiros, os templários ou até mesmo outras instituições financeiras, eles poderiam receber ouro, prata, outros bens numa determinada localidade, por exemplo, na França, poderiam emitir uma nota certificando o depósito daqueles metais preciosos, e você, de posse daquela nota, você viajaria, por exemplo, numa cruzada para o Oriente Médio, e ali você resgataria a quantidade de ouro, de prata, de que você tivesse necessidade. Então, ao invés de você transportar talvez quilos, né, uma quantidade muito grande de metal precioso, de uma forma muito custosa e muitas vezes chamando a atenção ali de criminosos por causa do volume de riqueza transportada, você passou a ter, né, como alternativa a portabilidade desse material precioso na forma de um documento que seria reconhecido aí por instituições financeiras. E disso, né, numa genealogia um tanto quanto longa, surge o, o papel não enquanto material, né, mas o papel enquanto atuação da moeda moderna, que acaba representando o transporte de valores sem que você precise se preocupar com peso, né, com o tempo de duração de uma viagem. Supostamente, o dinheiro moderno acaba servindo para essa finalidade, de ser mais portável do que as moedas antigas, principalmente os materiais preciosos, né?
metal precioso como o ouro e a prata. Terceira característica, divisibilidade. É. Esse é um outro ponto que a gente pode observar que certos materiais antigos seriam um pouco problemáticos. Imagina que você tenha uma concha e essa concha representa o pagamento de 1 quilo de arroz. Ah, mas eu na verdade não tenho 1 quilo de arroz disponível, eu tenho meio quilo, né? Se você quiser, eu posso te vender meio quilo. Então, o que que você faria? Você quebraria a sua concha, né? Você quebraria a sua miçanga? Nesse caso, começa a ficar um pouco mais complicado. O sal, né, que foi bastante usado em Roma, ele tem essa característica da divisibilidade. É muito tranquilo você repartir 1, 2, 3 punhados de sal, um saquinho de sal, 2 saquinhos, enfim, até 1 grama de sal é possível você dividir e efetuar pequenos pagamentos. E da mesma forma com metal precioso, com ouro, com prata, né? A prata, por exemplo, você pode ter uma moeda, mas se você tem apenas uma parte da moeda, tecnicamente você tem a quantidade de material precioso suficiente para comprar um bem de pequeno valor. E da mesma forma com ouro, né, que pode ser reduzido inclusive ao estado de pó, e com esse pó de ouro aí, com a utilização de balanças, né, você pode também efetuar pagamentos de forma divisível. O dinheiro moderno também trouxe essa característica, porque seria impensável, por exemplo, que um poder de compra de uma nota de R$ 200, por exemplo, você fosse numa padaria para comprar um pão francês e eles não tivessem uma forma de receber só parcialmente o valor que você tem disponível, né? Então, por isso aí, o uso de notas menores, o uso dos centavos e etc. Próxima característica, uniformidade. Para quem é do direito, a gente sabe que existe uma característica chamada bens fungíveis, né? Que é quando um bem pode ser livremente substituído por outro da mesma natureza, né? Então, por exemplo, uma saca de milho de 60 quilos, tecnicamente pode ser substituída por uma outra saca de milho de 60 quilos. Mas nem sempre isso é uma realidade, né? A gente sabe, por exemplo, que existem bovinos de diferentes raças, né, com diferentes graus de saúde. Um bovino pode ser reprodutor e um outro não. Então, quando a gente pensa, na perfeita substituição de bens, é, o ouro acabou se destacando novamente, porque uma quantidade de ouro de 24 quilates é igual a qualquer outra quantidade de ouro, né? No caso, por exemplo, 1 quilo contra 1 quilo de 24 quilates. Existem problemas também em relação ao uso do material do metal precioso? Existem, né? A gente sabe, por exemplo, que nem toda liga metálica tem o mesmo grau de pureza, né? Nem todo ouro que passa por aí é 24 quilates, né? E o Império Romano foi particularmente ele forneceu um bom exemplo de quando o material utilizado como moeda pode ser depauperado, né? A ponto de que o áureo, que começou com 99% de pureza, chegou a ter uma quantidade de ouro praticamente simbólica nos fins aí da duração do Império Romano. Próxima característica, aceitabilidade. Existem algumas pessoas que começam a tentar entender o fenômeno financeiro e começam a pensar por que que o dinheiro vale, né? Aqui no Brasil a gente sabe que o real é muito bem aceito, fora do Brasil o dólar é muito bem aceito, né? Dentre outras moedas nacionais aí, cada um em sua respectiva posição geográfica, mas a verdade é que esses materiais antigamente utilizados, eles não precisavam ali
de uma sanção, de uma permissão de uma determinada autoridade centralizada para que eles fossem considerados bens aceitos em transações de mercado. Tanto que, por exemplo, haviam moedas romanas que já foram encontradas na China, por exemplo, que foram utilizadas ali em lugares muito distantes do seu lugar de cunhagem. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, o material precioso de que elas eram feitas era considerado igualmente precioso, né? Diferente, por exemplo, do dinheiro fiduciário, que o valor dele é determinado por decreto. Então, numa determinada jurisdição, por exemplo, você tem a validade do real sendo imposta por força de lei, mas fora da nossa jurisdição, essa força, legal, jurisdicional, ela não se aplica. Por isso, você não vai contar com a mesma aceitabilidade do papel moeda emitido pelo Brasil em outros lugares do mundo. E a última característica que a gente vai abordar hoje, que talvez seja a mais interessante aí para fins de crítica econômica, é, no caso, a escassez, né? A oferta limitada, daquela determinada moeda. O ouro, a gente sabe que a oferta do metal é bastante limitada, né? Ela é uma oferta finita, embora ainda seja possível extrair ouro hoje, depois aí de praticamente 5.000 anos de mineração, de garimpagem, o ouro continua sendo extraído e em quantidades massivas, né? Hoje o Brasil, por exemplo, extrai ouro numa quantidade que daria vergonha à época das explorações portuguesas, né? A movimentação de ouro, né? A garimpagem que a gente faz hoje é várias vezes maior. Então, isso quer dizer que o ouro não é um ativo escasso? Com certeza, porque isso nos leva à questão de considerar o estoque e o fluxo, né? Existe no mundo uma certa quantidade de ouro já minerada e existe mais ouro sendo minerado a cada dia. Só que a quantidade de ouro que é acrescentada ao seu montante final, né, ao montante total, ela não desequilibra essa relação de estoque barra fluxo, né? Porque eu não tenho certeza do dado agora, mas se há um crescimento aí de 1% na oferta total de ouro por ano, eu ainda acho que seria muita coisa, né? Realmente é uma operação custosa, não é simplesmente algo que vai mudar da noite para o dia, simplesmente por força de um decreto. Ao passo que a moeda emitida pelos estados, ela pode ser livremente inflacionada. E ela já foi livremente inflacionada em diversos episódios. Citei alguns deles no vídeo passado. E a gente sabe que mais dia, menos dia, é possível sim que essa oferta continue sendo inflacionada. Vide a decadência do valor do próprio real, que desde o lançamento em 1994 já perdeu 90% do seu poder de compra. O dólar, por exemplo, depois que o Trump assumiu aí o seu novo mandato, ele já perdeu praticamente 9% em relação ao poder de compra, quando comparado com algumas moedas bastante cotadas no comércio internacional. Então, assim, seja por uma questão de política destrambelhada, ou seja simplesmente por uma tentação que os governantes não conseguem segurar, é uma tentação muito grande você apertar o botão da impressora e emitir mais moeda e ter mais possibilidade de gasto. É claro que isso é deletério, isso vai acabar enfraquecendo o poder de compra da moeda, isso vai prejudicar os empreendedores, vai prejudicar o cálculo econômico.
E é por isso que a gente precisa ficar tão atento em relação à manutenção do poder de compra da moeda. Porque senão o que você compra hoje com o dinheiro emitido, com o seu salário, talvez não compre metade no próximo ano, né? A gente viu isso no caso da pandemia, com um aumento expressivo de alguns bens, por exemplo, principalmente automóveis, e houve sim uma forte emissão de moeda nesse período, de forma a pressionar os preços para cima, e a gente está colhendo isso até os dias de hoje. Significa que se eu tenho uma poupança de 100 mil reais agora, e se eu não fizer mais nada e manter essa mesma poupança de 100 mil reais para o próximo ano, eu automaticamente estou ficando mais pobre, né? Então, é sobre isso que a gente precisa pensar, é nesse tipo de problema que precisa estar o nosso foco. Acredito que eu passei um pouquinho aí do meu tempo limite de 20 minutos, mas não foi tanto, então eu vou manter o vídeo nesse formato. No mais, os recados de sempre. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o seu like, seu comentário aí para ajudar no canal e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Até mais!